Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos. Sou sócia da Sellen Bertozzi Consultoria e autora de 17 livros sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios, dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e do canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Esse programa é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passam a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Então, vamos ao episódio de hoje. Eu convidei para o nosso programa de hoje o advogado Antônio Chaves Abdala. Ele que é sócio na Abdala Landulfo Advogados e tem liderado o escritório, sendo responsável pela estratégia e a gestão de risco, incluindo aí contratos, governança, compliance, entre outras áreas do direito. Ele tem uma formação muito vasta e com algumas experiências internacionais também. Então, ele, além de advogado, além de ter feito direito, ele é analista de sistemas, formado em Belo Horizonte, lá nos anos 80. E já passou por algumas faculdades muito importantes no mundo, como, por exemplo, a Loyola Law School, em Los Angeles, a Kellogg School, em Chicago. E, enfim, ele tem muita coisa para nos contar a respeito de sociedades, a vida dele em sociedade. E esse nosso programa vai ser separado aí em 3 grandes atos. O primeiro a gente vai falar dele, eu quero saber como é que foi o começo, como que ele se tornou sócio, o que aconteceu para as coisas caminharem até ele chegar aqui. Depois ele vai contar um pouquinho para nós sobre o escritório e o que ele acha importante aí ter enquanto papéis de sócios, para que a gente possa aprender dentro dessa carreira de tanto sucesso. E por fim a gente vai falar sobre sociedades de advogados em geral, e eu vou querer ouvir a opinião dele a respeito de vários assuntos. Então seja bem-vindo, Abdala, é um prazer ter você aqui comigo e eu já agradeço de antemão a tua presença. Então, Abdala, seja muito bem-vindo, né, para esse nosso papo de sócios. E aí, como é que você está? Bom, primeiro, agradecer demais a oportunidade de estar aqui com você, de dividir essa telinha aqui com você. É muita competência e muito conhecimento envolvido aí do outro lado. Eu tenho mais que aprender do que qualquer outra coisa aqui, né? Você sabe que tenho uma admiração especial por você e um respeito profissional gigantesco por você, por tudo que você faz, por tudo que você constrói. Então, para mim, estar aqui dividindo esse painelzinho com você aqui realmente é fantástico, é uma honra muito grande estar aqui, sabe? Ai, Muito bom estar aqui querido, mesmo. imagina, né? Estamos juntos, estamos numa jornada juntos já de uns bons anos, né? Então, e saiba que a recíproca é totalmente verdadeira e eu te trouxe aqui porque realmente eu acho que você tem muito a compartilhar nesse tema, né? Que é um tema tão intrincado para a advocacia, que é o ser sócio, né? Como é que a gente toca uma sociedade, como é que a gente empreende nesse mercado tão turbulento muitas vezes, né? Que acabamos de sair de uma pandemia, tem, enfim, N coisas acontecendo no país, no mundo, e isso afeta como a gente vai tocar as coisas, né? E aí, assim, nesse nosso bate-papo, a primeira coisa que eu queria que a gente conversasse, antes de mais nada, porque eu te conheço, mas quem está nos ouvindo e vendo não sabe tanto, talvez, de você, eu queria que você falasse um pouco. Como é que você começou na advocacia? Você tem uma formação que tem histórias antes, né, do direito, né? Sim. Mas eu queria que você me contasse como é que foi isso, teu início, a decisão pelos estudos, abrir sociedade, enfim, como é que foi esse rolê inicial aí da tua carreira? Bom, primeiro começar um pouquinho antes do direito, eu fui analista de sistemas quase 20 anos. Eu comecei, a minha primeira faculdade foi realmente direito. Estudei para fazer medicina, mas não tive sucesso no vestibular de medicina, mas tive uma boa posição no vestibular de direito. Comecei a estudar direito, mas nesse momento eu precisava de fazer frente às minhas despesas. Então, eu procurei uma atividade profissional para que eu pudesse trabalhar, para poder pagar a faculdade, e acabei
indo parar no mundo da tecnologia, né? Eu comecei como programador, e depois me tornei analista de sistemas e fiquei quase uns 20 anos nessa estrada. Nos últimos anos, eu cheguei a ter uma empresa que se chamava Computadores. Aquela tela de BIOS que você entrava e configurava o chipset da placa-mãe com o chipset da placa de vídeo e assim sucessivamente. Só que em 1995, a Intel lançou o famoso Pentium 100, que era um processador de uma capacidade muito grande, e ele foi a inovação disruptiva da minha vida, porque todo o meu trabalho de configuração, esse processador começou a fazer por ele mesmo. Demorou basicamente 2 anos para ter uma venda em escala no Brasil desse tipo de computador, e quando isso aconteceu, eu me vi sem o meu negócio, né? E aí eu tive que decidir, e agora o que eu faço? Eu volto para a tecnologia, para análise de sistemas, né, como programador, ou eu dou um restart. Eu já era formado em Direito, eu formei em Direito em 1995, ainda não tinha advogado, aí eu resolvi entrar para um escritório de advocacia como estagiário, apesar de já ter sido formado, mas eu não tinha experiência, e comecei a trabalhar nesse escritório. E eu falei para os sócios que eu iria para esse escritório, e eles falaram, não vai, não tem lugar para você, mas como eu tinha dito a eles, na segunda-feira seguinte ao nosso encontro, eu fui para o escritório. Eu cheguei lá às 8 horas da manhã, eles chegaram às 11 horas da manhã. Quando um deles chegou, virou para mim assim, o que você está fazendo aqui? E aí foi a primeira questão de gestão que eu tive na minha vida. Eu devolvi a pergunta para ele e perguntei, quem atende os seus clientes até às 11 horas, que é o horário que você chega? E aí ficou uma sensação assim, diferente, né? Eu consegui quebrar o clima, consegui entrar. Eles falaram, olha, ok, não tenho como te pagar, você vai ter que se virar para ficar aí em algum lugar, e tudo bem. E aí, esse escritório, à época, ainda tinha máquina de escrever, né? Curiosamente, né, já existia computador, tudo, mas esse escritório ainda tinha máquina de escrever. E o que aconteceu? Com 2 semanas de escritório, como eu tinha a empresa de informática, eu tive a oportunidade de comprar algumas placas de 386, naquela época já era 486 e já era o Pentium 100, né, que estava rodando, e consegui montar 5 computadores, fazer uma rede local, ter processador de texto e planilha eletrônica nesse escritório. Então, assim, em 2 semanas, o escritório... Você revolucionou o escritório. Você revolucionou aquele escritório. Saiu de um zero de tecnologia para escritório de advocacia. Aquela época, com uma rede local, com impressora na rede, planilha eletrônica, usando o WordStar, que era o processador de texto da época, não era máquina de escrever, realmente foi uma revolução. Isso começou a refletir nos clientes. Os clientes começaram a perceber que o escritório prestava contas diferentes dos outros escritórios para aqueles clientes, né? Então, a vida mudou muito, o escritório mudou muito, e com isso eu tinha uma necessidade de aprender a advogar. Era formado, tinha a carteira da OAB, mas eu não tinha experiência, né? E o escritório trabalhava com advocacia de massa, né? O principal cliente, não sei, eu vou falar a empresa aqui, mas o principal cliente do escritório na época era a Fininvest. E a Fininvest era um volume gigantesco de audiências até para a própria época. Aí a primeira brincadeira que eu faço eu não tive tempo de ter TPA, que era atenção pré-audiência, que tinha tanta audiência no mesmo dia que tinha que fazer uma já pensando 2, 3 para frente, né? A tecnologia ajudava, porque eu conseguia ser mais produtivo na hora de ter as peças, de ter as defesa padrão ou de algumas orientações, documentos. Então, a tecnologia facilitava muito aquilo para mim. Então, eu conseguia fazer 8, 10, 12 audiências no mesmo dia e com isso eu fui aprendendo, né? Com o tempo, eles perceberam que eu tinha um valor a agregar ao escritório, né? Tanto pela questão da tecnologia, pelo meu pique de querer fazer, de querer aprender, de
conseguir construir, né? E um dos advogados do escritório era um advogado muito sênior, um advogado que eu admiro muito, e ele, toda vez que eu tinha uma dúvida, eu ia perguntar para ele. A primeira vez que eu cheguei na sala dele, fiz a pergunta, ele virou para mim e falou assim: o que você já estudou a esse respeito? Eu levantei da sala, saí, fui estudar tudo que eu tinha que estudar. Então, eu comecei a me preparar antes de fazer as perguntas para ele. Porque quando eu ia preparado, primeiro, ele tinha um interesse muito maior em me transmitir o conhecimento. E segundo, eu tinha muito mais capacidade de absorver o conhecimento que ele estava trazendo para mim. Então, isso foi uma grande diferença. Eu comecei a aprender que você precisava estar preparado para aquilo que você iria fazer, né? Com isso, o escritório começou a tomar corpo, eu comecei a ter mais presença dentro do escritório, comecei a trazer os meus próprios clientes, e esse é um aspecto extremamente relevante quando você vai falar de papo de sócios, né? Que um dos requisitos para ser sócio é você ter condição de captar cliente, porque se você não conseguir captar cliente, como que você vai levar receita para o escritório? É cruel, talvez, mas todo mundo vive de receita. Se você não tiver receita, como que você vai fazer? Então, com isso eu consegui aumentar a minha capacidade. Existiam clientes que tinham sido clientes meus de tecnologia, que passaram a ser clientes de jurídico, por quê? Pela confiança que eles tinham em mim. Então, esse é um outro ponto relevante para você, como sócio de um escritório, é que as pessoas sintam confiança em você, né? A advocacia, eu ainda comparo muito com a medicina, né? Que você pode até entrar no Google e perguntar advogado A, B, C, médico A, B, C, mas se você tem uma indicação ou se a pessoa tem um diferencial de mercado, com certeza as pessoas vão te preferir a outros que não têm. E como é que você vai conseguir construir isso? Reputação também é uma outra palavrinha que eu acho que é mágica para quem quer ser sócio, né? Você precisa de ser mais do que aquele trator que produz. Você precisa de ter reputação, o mercado precisa te conhecer, te valorizar e você poder ter outras oportunidades. Então, com isso, o pessoal do escritório começou a perceber que eu poderia agregar valor para o escritório e eu comecei a adquirir cotas do escritório e começar a participar dos resultados do escritório, né? Misturando aí os assuntos e depois a gente vai voltando, né? Durante 5 anos, aconteceu mais ou menos dessa forma, eu fui adquirindo parte do escritório, com 5 anos eu já tinha metade do escritório, mas tive uma experiência ruim com o meu sócio à época. E aí, a gente precisou de fazer uma dissolução da sociedade, né? Acabou que não fizemos a dissolução, eu comprei a parte desse sócio, porque ele já vinha de uma família de advogados que tinha um nome no mercado. Eu não tinha. Então, eu acabei comprando um CNPJ, que era um CNPJ que era de 1990, que já tinha um nome, que já tinha uma reputação e tinha todos os contratos atrelados a ele. Informamos os clientes que estava acontecendo essa separação e demos aos clientes a oportunidade de escolher com quem eles queriam ficar. Outra coisa também relevante o cliente não é meu ou do meu sócio, né? O escritório é que é do cliente, o cliente é que escolhe. Então, se o cliente não acreditar, se o cliente não confiar em você, o cliente vai embora, correndo o risco de não ficar nem com um e nem com o outro, ir para um outro escritório ainda terceiro, né? Então, esse tipo de preocupação precisava de ter. Para minha alegria, quase todos os clientes do escritório preferiram ficar comigo porque eu era o sócio que aparecia, eu era o sócio que prestava contas, eu era o sócio que participava das reuniões. Ficou muito nítido para mim a questão de que na contratação o sócio aparece. E aí depois que as coisas estão andando, o sócio some e ninguém nunca mais consegue falar com o sócio. Eu acho que não funciona. Ou você tem uma estrutura de escritório gigantesca e aí independe de quem é a pessoa, porque você vai ter uma equipe muito grande para poder dar o resultado, ou você ainda vai ser aquela pessoa que dá o nominho na placa do escritório. E isso, se esse nominho só está na placa e ele não aparece,
você não vai conseguir o resultado que o escritório precisa. Então, de uma forma muito rápida, né? Começou a crescer, a advocacia de volume naquela época, ela crescia muito rápido, né? Isso a gente está falando do início dos anos 2000? Que momento que é esse? Eu já mais perto de 2010 ali. Não, isso aí, Lara, eu tô 2003, mais precisamente em 2003. Ou seja, a curva da advocacia de massa estava crescente e cada vez mais exigindo dos escritórios qualidade, essa questão da tecnologia, claro, mudando para processo eletrônico que não tinha antes, aí você tem que ter um outro olhar, né, para toda a tua produção. Interessante esse momento. Sim. E a advocacia de volume, ela tem muito processo repetitivo, né? E se você consegue automatizar os processos repetitivos, você ganha em eficiência, você ganha em qualidade. E aquelas pessoas que faziam o trabalho repetitivo passavam a fazer um trabalho mais intelectual. O que assim, dificilmente a gente vê a relação ganha-ganha, né? Mas essa era uma relação ganha-ganha efetiva, porque a pessoa que fazia aquilo repetitivo, ela começava a colocar inteligência naquilo que ela estava fazendo, porque a parte repetitiva era feita por automação. Mas uma coisa é a gente ter essa cabeça tendo cabeça de programador, de quem consegue enxergar essa automação de coisas que podem ser automatizadas. Né? Então, assim, acho que essa que é uma grande característica da tua carreira, do teu desenvolvimento, que foi acontecendo dessa forma, mas encaixou muito bem, né? Porque imagina um advogado sem a tecnologia naquela época entender como organizar o trabalho de um escritório de volume, né? Muito mais difícil, ainda mais porque os softwares de gestão da época, eles eram ainda muito rudimentares, né? Não tinha tudo que tem hoje, né? Era outra... Mas tem uma questão, Lara, que mercado é cruel, né? O mercado impõe. Ou você vai entender como que o mercado funciona e vai se adaptar ao mercado, ou o mercado vai te engolir e você vai ter que mudar. A questão do mercado você pode mudar por opção ou por falta de opção, né? E quando você muda por opção, você tem escolhas. E quando você muda por falta de opção, você não tem escolhas, né? Então, em algum momento, independente do passado ou da vida que o advogado teve, ele vai passar por isso e ele vai ter que entender, ou eu mudo para melhorar o meu negócio e continuar nesse negócio, ou eu vou ser engolido por esse negócio e vou ter que mudar de perfil de negócio. Eu te falo que eu passei as duas coisas, tá? Eu passei um momento em que a gente optou pela tecnologia, nós fizemos a opção pela tecnologia, alguns aspectos curiosos, né? A gente passou a digitalizar o escritório em 2005, 2006, né? Assim, foi bem antes da grande maioria, né? Que a gente mandasse as cópias físicas dos protocolos que eram feitos, das guias, etc, etc. Ele mandava caixas e caixas de papel para o cliente recepcionava aquilo, batia com a planilha que a gente tinha para poder calcular os honorários, né? Depois desse trabalho manual insano, e os clientes começaram receber os honorários. Por quê? Quando chegava no final do mês, que era o dia 25 ou dia 27, que você tinha que mandar as caixas, no nosso escritório só faltavam os últimos 2 ou 3 dias. Então, para quem estava dentro da empresa fazendo esse trabalho, eles já ficavam livres de uma quantidade significativa de documentos de uma forma muito rápida. A contrapartida era liberar aqui e o escritório já recebia os honorários antecipadamente. E aí começa a questão do fluxo de caixa.
né? Se você consegue reduzir o ciclo financeiro, que é o momento entre o que você produz e o que você recebe, é sonho de consumo para todo mundo, né? Então, assim, eram algumas consequências, são subprodutos que não eram esperados, mas que trouxeram alguns resultados que foram expressivos para o escritório e auxiliou o escritório a crescer. O mercado começa a te conhecer, você começa a ter mais oportunidades e as coisas entram num ciclo virtuoso, né, para que as coisas aconteçam, né? Não, sem sombra de dúvida. Eu acho que isso a gente vai encontrando como gestores, né? Porque você, acredito eu, que logo muito cedo assumiu a posição de tomada de decisões estratégicas do escritório, até para identificar. Eu acredito que você não estava na operação, diferente de um escritório mais especializado, boutique, que geralmente o sócio está na operação e no volume acontece um pouco diferente. Você tem time, né? Você tem equipes que vão tocando ali e você está naquela posição de tomada de decisões e isso impactando tanto financeiramente, quanto estrategicamente, quanto mercadologicamente, comercialmente. Então, acho que todas essas decisões levam para um crescimento do escritório que você teve aí nos últimos anos, né? A partir de, sei lá, quando que você começa a ter uma curva realmente muito ascendente do escritório? 2012 é marcante porque nessa época a gente contratou a primeira consultoria para o escritório. Não foi você, infelizmente, na época. E a gente percebeu o quão importante era a gestão para o negócio, né? Tão importante que nesse ano de 2012 eu fui a Chicago fazer a Kellogg, que era uma faculdade de gestão pura nos Estados Unidos. Na época era uma das 5 maiores escolas de negócio, né, do mundo. E foi muito importante para o escritório. O que você foi estudar lá? Gestão. Gestão pura. Gestão pura. Não foi gestão de escritório de advocacia, foi gestão pura. Foi muito importante porque o escritório estava crescendo, a gente precisava de alguém que entendesse de gestão para poder tomar as decisões pelo escritório. Em 2012, não era comum o escritório ter CEO, principalmente os escritórios pequenos e médios. O meu escritório nunca foi mais do que pequeno, ou quase um escritório médio, né? Apesar do volume que a gente tinha, mas era nítido a necessidade de você saber fazer a gestão do negócio, porque a advocacia de volume começou a virar commodity, e commodity é gestão de custo, é excelência operacional. Ou você tem uma excelência operacional com uma brilhante gestão de custo, ou a conta não vai fechar, né? Então, em 2012, começou a minha trajetória de sair ali do mundo jurídico e para o mundo da gestão, né? Em 2014, eu fui à França fazer o INSEAD, que era outra faculdade de gestão pura, porque a gente já estava precisando de cada vez mais de gestão. Contratamos uma consultoria maior, que foi a Fundação Dom Cabral, que foi importante para a gente, que subiu muito a régua dos sócios gestores do escritório, né? Mudou muito a forma da gente conversar e mudou muito a forma da gente negociar e conversar com os nossos clientes. Porque também nessa época, os clientes começaram a ter não advogados no controle desses departamentos. E eles não queriam saber de recurso ou de agravo, eles queriam saber de dashboards, eles queriam saber de números, eles queriam saber de resultados. E a gente conseguia falar a língua do cliente, né? Então, o escritório foi crescendo, foi nessa linha, e aí em 2016 eu fui fazer um curso de formação de conselheiros, exatamente para me aproximar dos clientes, né? Não com perfil para o escritório, mas para me aproximar dos clientes, né? E em 2016 fizemos uma fusão com o escritório em São Paulo. Essa fusão já foi no momento em que algumas pessoas me chamavam de apocalíptico, né? Porque em 2016, eu achava que a advocacia de massa ia acabar, né? Nunca achei que o contencioso de volume fosse acabar, mas a minha visão era de que a advocacia de massa ia acabar. Por quê? Porque trabalhando com commodity, você precisa cada vez de mais
mais dinheiro para poder fazer a coisa acontecer, as margens cada vez mais reduzidas, né? Um negócio muito apertado, os clientes com um ticket médio de 250, 300 reais, como é que eles iam pagar um valor de tabela da OAB para o escritório para poder tomar conta daquela ação? A conta não fechava. Então, foi tendo um movimento muito grande em cima disso, uma mudança muito grande, as próprias empresas, né? E nessa época também, a minha visão era de que era um modelo de negócio natimorto. Por quê? O judiciário não conseguia julgar, os escritórios, as empresas não conseguiam pagar, os escritórios não conseguiam conduzir. Então, assim, os 3 players do mercado era ruim para todo mundo. Como é que é um negócio que sobrevive? Mas tinha um carinha ali que se dava bem com isso, que era o litigante de má-fé, que é exatamente a pessoa que era oportunista, ou por conhecer a fragilidade dos 3 players, ou a pessoa que era um litigante de má-fé mesmo, porque ele forjava demandas e uma série de outras coisas, e que isso hoje já tem um controle muito grande com relação a isso até do próprio judiciário. E em 2016, com a fusão do escritório, eu não quis que a gente desse baixa no CNPJ de São Paulo. Então, 2 sociedades com a mesma composição societária, nenhum benefício tributário ou fiscal. Muito pelo contrário, gerava mais despesa para o escritório, porque tinha que ter 2 contabilidades e etc. Isso você fala de Minas Gerais e de São Paulo? Exato. Tá. Em 2016, o escritório de Minas, que é onde a gente estava, nós fizemos uma fusão com o escritório de São Paulo. Certo. Né? Daí não demos baixa no CNPJ. Né? E aí começamos um caminho onde a gente buscava reduzir o nosso estoque, o nosso trabalho com advocacia de volume e buscando uma advocacia com mais consultiva e estratégica, né? Porque os preços começaram a ficar muito competitivos, alguns escritórios começaram a crescer muito e tomar conta desse mercado de uma forma muito grande, a cobrança dos clientes muito incisiva, porque eles precisavam que fosse assim, né? E a gente começou a trilhar esse outro caminho, né? É um caminho difícil, porque quando você é um escritório boutique e vai pro massificado, todo mundo quer. Quando você é um escritório de massificado e vai para o boutique, você vai com uma pecha de que todo mundo fala, será? Então, assim, até você mudar ou convencer o cliente de que isso está mudando, muda o mercado, muda os seus clientes, né? Muda a sua atuação. Isso foi muito importante para a gente, porque ter 2 CNPJ ajudou, porque o que era consultivo estratégico, a gente ia pelo CNPJ de São Paulo, o que era de volume, a gente ia pelo CNPJ de Minas. Hoje nós temos os 2 nos 2 escritórios, mas existe um certo direcionamento nessa linha. E aí, nessa mudança, em 2018, eu resolvi voltar para a área do jurídico, né? Sair um pouco da gestão, coloquei a minha filha dentro do escritório, e aí a importância de você fazer a sucessão, né? É um outro ponto que é muito importante na sociedade, né, como um todo. Aí tirei essa parte da gestão do meu lado e voltei a estudar o mundo jurídico, né? Então eu fui para os Estados Unidos, fui fazer um mestrado em Los Angeles, fiquei lá 1 ano e pouco, e quando eu voltei em agosto de 19, e aí em março de 20 nós fomos brindados com a pandemia, né? E na pandemia, para a gente foi um momento muito difícil, porque o nosso volume de processos físicos era muito grande, porque nós éramos de Minas, em Minas 80% do judiciário era físico, né? E na pandemia os processos físicos não se movimentavam. E para quem tinha uma receita baseada em processos em movimento, para a gente foi o pior momento. A gente precisou de se readequar muito, né? Alguns processos que nós tínhamos, nós precisamos de acelerar, né? Nesse momento, nós contratamos uma consultoria financeira, não foi nem uma consultoria de gestão,
fizemos a conta, fixamos a nossa régua e falamos, se for assim, funciona, se não for assim, não funciona. Procuramos todos os clientes que estavam abaixo da régua, fizemos uma negociação de honorários para que viesse para a nossa régua, ou uma devolução amigável daquelas carteiras e conseguimos, com relativo sucesso, fazer todo esse trabalho. Fizemos uma redução drástica dentro do escritório. De equipe. De equipe, de volume de processos, de espaço locado, de tudo que podia a gente mudou e começamos a apostar ainda mais no estratégico e no positivo, né? Isso trouxe uma modelagem de negócios diferente para o escritório. Hoje temos advocacia de volume, desde que atenda aos nossos requisitos de régua, de valores para poder prestar o serviço. Uhum. E às vezes não é só o valor, é o perfil do cliente, como que o cliente demanda, que tipo de cobrança não jurídica que o cliente faz, ou seja, quantos relatórios você tem que fazer para o cliente que não necessariamente são jurídicos, quanto do trabalho interno do cliente que diminuiu o grupo de pessoas atuando dele e transferiu aquela carga para o escritório, ou a gente negocia, ou a gente conversa e chega num bom ponto para todo mundo, né? Então, o escritório mudou muito de... Mas chegar nesse ponto de você conseguir impor para o cliente a sua régua, as suas regras, né? É um trabalho realmente de muita coragem, né, Antônio? Porque você tem que, como você falou, o fluxo de caixa é o teu maior problema para todo mundo, né? Então, quando você vai com a imposição, num momento de pandemia, fazendo toda essa mudança, conta aí como é que foi isso. Na realidade, Lara, não foi uma imposição, sabe? Assim, você só controla aquilo que você mede, máxima da gestão. Mas você só consegue conversar com o seu cliente em cima dos números e da justificativa dos números que você tem para levar para ele. Então, a gente fez um trabalho, realmente foi um trabalho pesado, de redesenhar, de identificar, de qualificar, de quantificar e virar para o cliente e falar assim, olha... Porque a questão não é só financeira, né? Porque você tem que fazer um equilíbrio de hora de advogado que você precisa de dedicação para tudo aquilo rodar, tua quantidade de pessoas na equipe, isso muito azeitadinho para dar certo, né? Assim, e uma coisa que é interessante é que quando você vai negociar com alguém e leva fatos, dados e evidências para essa pessoa, você consegue Fica muito difícil não conseguir, né? Eu acho que... Esquece, você não vai conversar. Ninguém vai conversar no eu acho que. Né? Então, na hora que você leva e mostra efetivamente o que está acontecendo, como que funciona, outra, né? Você tem que ter uma qualidade de entrega por trás também, porque se você não tiver qualidade de entrega, você também não vai conseguir negociar. De novo, trazendo a reputação que eu falei dela lá atrás. Não segura, né? Você não segura. Porque o cliente tem que saber que ele está perdendo algo de qualidade, né? Se ele não fechar. Então, assim, foi uma mudança radical, né? O escritório hoje, ele é 40% do que ele era, né? Continuamos tendo a questão da advocacia de volume, mas num perfil um pouco diferente, né? O mercado tá para todo mundo, Lara, né? Assim, não dá para você querer abraçar tudo também. Então, assim, tem pessoas que são muito mais eficientes do que a gente, em termos de gestão de custo, em termos de controle, em termos de gestão de pessoas, talvez, mas você tem que entender aonde você está, você tem que entender o seu caminho, a sua capacidade, você tem que saber o que você topa fazer, né? Porque vai chegar uma hora que você não vai topar. Uma coisa que a gente fez foi calcular o risco global do escritório em um determinado momento. O que era isso? Nós tínhamos lá 100 mil ações, cada ação tem um valor fixado pelo cliente. E o cliente, ele tem a questão do risco, possível, provável, remoto, e a cada um deles tem um percentual. O que a gente fez foi pegar o percentual em cima do valor que o cliente dava para aquela demanda. E somamos todos os resultados.
E o que eu brinquei, assim, é que eu tenho um sócio que é o Landulfo, que ele é espetacular em seguros, né? Ô, Landulfo, vamos ver se a gente consegue fazer um RC do valor que der. Ok. Aí fizemos a nossa conta, né? O nosso número, ele chegou em quase 2 bilhões de reais. Ou seja, a gente jamais conseguiria fazer um RC de 2 bilhões de reais. Aí nós aprendemos a importância de você inserir o risco na sua gestão de custo do seu negócio, né? Porque se você topa ter um volume muito grande simplesmente para ficar girando a roda, se você tiver algum revés em algum momento, e você vai ter, porque no volume você vai ter, não tem jeito de você não ter, quanto mais você vai precisar para poder pagar aquele prejuízo que você teve. E aí fica uma coisa insustentável, né? Então, hoje, risco faz parte da nossa composição de preço. Primeiro, a gente aprendeu a sentar com o cliente e avaliar risco, que é importante para os dois lados. E segundo, né, no nosso negócio, o risco passou a fazer parte do preço. Então, a gente aprendeu estratégia, a gente aprendeu risco, e isso tudo passou a ser componente do nosso negócio. É óbvio que nas mudanças, a gente tem que vai lá embaixo no poço e volta. Não tem jeito. Coincidiu com a pandemia, coincidiu com uma série de outras coisas. Mas aí é questão de você ter a coragem de tomar a decisão e falar, nós vamos mudar o modelo de negócio. E você outra dificuldade, né? Você quase 20 anos ali num modelo definido, né? E aí você vai mudar para um modelo desconhecido, que você não tem todas as certezas que ele vai funcionar ou não, né? Em 2000 já eram 30 anos naquele modelo lá. Né? Então, assim, 30 anos, né? 30 anos. Então, assim, tudo muito difícil, né? Mas, de novo, você tem que estar preparado, né? Assim, quando eu comecei a fazer o meu mestrado em Los Angeles, o primeiro dia que eu entrei na biblioteca, tinha uma plaquinha que me chamou muito a atenção. E essa plaquinha dizia o seguinte: Failing to prepare is preparing to fail. Ou seja, se você falha na preparação, significa que você está se preparando para falhar. Né? Então, assim, estar preparado é extremamente importante. E aí é em todos os aspectos. No aspecto jurídico, no aspecto de gestão, no aspecto financeiro, porque o mundo vai girar, o mundo vai rodar, as coisas vão acontecer. Se você não tiver um mínimo de preparação, você não vai conseguir atravessar o rio, né? E a pandemia acelerou muito esse processo, né? Não só para a gente, mas para muitos escritórios, né? Eu acho que a pandemia favoreceu os mais bem preparados e os mais bem estruturados. Os mais bem estruturados e os que estavam com mais condição de encarar uma mudança, porque realmente já tinha essa visão anterior, né? Quando a gente fala de gestão, e eu falo disso, você sabe, todos os dias, tentando convencer advogados que eles precisam começar a se preocupar com coisas que vão além do código de processo e a agenda de audiências, é exatamente nisso. Então, quando você conhece muito bem seu escritório, seu negócio, seu cliente, a área do direito que você entrega, a qualidade, quando você tem esses números na mão, você não está navegando ou você não está pilotando esse avião sem instrumento. E aí, se acontece qualquer intempérie do lado de fora, a pandemia é uma intempérie do lado de fora que a gente não teve controle nenhum sobre ela, né? Uma tempestade perfeita que ninguém esperava, e você fala, tá... mas o que você tem na mão para poder desviar daquilo? Lógico que vai balançar esse avião, lógico que vai ter turbulência, vai ser complicado, a gente vai se sentir mal. Porém, se você está com os instrumentos na tua mão, você consegue ir para algum lugar, né? Então, o fazer planejamento, e eu sempre falo, planejamento não é um ato de uma vez por ano, né? Essa coisa de você falar assim, vou parar em dezembro para fazer planejamento, vamos reunir os sócios, que coisa chata. Então a gente tem que escolher uma vez no ano para ver se coloca as pessoas em volta de uma mesa para falar do negócio, né? Planejamento é todo dia, porque o cenário lá fora, ele vai se modificando e
forçando a gente a aprimorar esse conhecimento, essa certeza do que nós temos na mão, né? E o que a gente pode ir melhorando, né? Eu acho que essa é uma lição, né? E cada dia muda mais rápido, né? Atualmente as coisas acontecem muito mais rápido, né? Hoje, algumas questões que a gente nem imaginava que eram nossos concorrentes, hoje são nossos concorrentes. Uhum. Né? A tecnologia é uma delas, né? Se você não tiver condição de usar a tecnologia, alguém vai usar ela contra você. Então, você tem que entender o que é a tecnologia, como que ela funciona. Ainda acho que a essência é o conhecimento jurídico. Uhum. Hoje, se você tiver... Eu gosto muito de separar a advocacia de volume da advocacia tradicional. Na advocacia de volume, a tecnologia vai te ajudar a fazer só aquilo que você precisa fazer e deixar de fazer você parar de gastar energia com aquilo que você não precisa gastar energia. Né? Então, você vai ter muita automação, você vai ter muitos processos, né? Você vai ter muito robô fazendo muita coisa para você, e é assim que funciona. Na advocacia tradicional, eu já acho que vai um pouquinho diferente. Na advocacia tradicional, você vai usar a inteligência artificial, que, na minha opinião, é diferente da automação. A inteligência artificial vai te trazer outros conhecimentos que vão te ajudar a ter resultados melhores em cima daquilo que você se dispôs a fazer, né? A gente vê muita questão aí de jurimetria, né? E, assim, algumas coisas são muito interessantes, porque eu posso já usar a jurimetria para advocacia de volume, mas eu posso usar a jurimetria também para alguns aspectos muito particulares. Um exemplo seria a questão de recuperação em falência. Eu consigo usar a jurimetria para isso, para entender quais os pedidos que são feitos, ou numa justiça do trabalho, para entender quais os pedidos que são feitos e como é que esses pedidos são trabalhados, né? O mercado gosta muito do Big Data, eu particularmente não gosto. O Big Data, para mim, vai te dar médias de mercado, e eu não gosto de médias, né? A pessoa que está com a cabeça no freezer e o pé no forno, a temperatura dela, média dela é estável, mas ela está morta, né? Então, eu preciso de ter um pouco mais de conhecimento da informação do cliente para que eu possa usar uma análise de dados em cima daquilo que ele tem e não aquilo que o mercado tem. Por quê? Se eu pegar 2 contratos de cartão de crédito de bancos diferentes, os contratos vão ser muito semelhantes, mas eles vão ser diferentes. Cadastro de financiamento de veículos. Isso tudo vai trazer resultados diferentes na hora de você ir ao judiciário. Os clientes vão trabalhar isso de forma diferente, eles vão contabilizar de forma diferente. Então, se você não conhecer muito bem o cliente, talvez você use premissas erradas para poder tomar a decisão para aquele cliente. Perfeito. Uma coisa que nós trouxemos lá, hoje é um produto que o escritório tem, é uma plataforma de gestão de contencioso. A gente hoje tem clientes que são da plataforma que não necessariamente são clientes jurídicos do escritório. Continua sendo um serviço jurídico, ele não é um serviço de tecnologia, porque é um know-how de 30 anos que a gente senta com o cliente, entende como ele está fazendo e sugere a ele alternativas para que ele tenha uma performance melhor nos resultados daquelas demandas que ele tem, né? Então, assim, isso é um produto que o escritório tem hoje, ele é muito interessante e ele é baseado em tecnologia. São conhecimentos de 30 anos que a gente está aplicando de forma dentro da tecnologia que tem trazido um resultado bastante interessante para a gente e principalmente para o cliente, né? Temos ainda a advocacia de volume, que a gente tem muita automação, a gente usa muita automação para isso, né? E temos a advocacia de negócios hoje, né? Que foi o que a gente começou a mudar em 2016, em função de todo o trabalho que a gente teve, da visão que a gente teve, da expectativa de mudança de mercado, e que hoje a gente consegue fazer operações de M&A que a gente jamais sonharia em fazer em 2016. Olhando para faturamento, eu não sei se você já teria esse número, já fechou o ano de 2022 e possivelmente deve ter um resultado diferente em 2023. Na proporção da advocacia de volume e essa nova advocacia mais especializada, como é que está a composição de faturamento? Quantos por cento para lá e para cá? Uma vez que já tivemos quase 100% no volume,
Hoje, como é que tá essa... E qual que é a tua perspectiva para esse ano? Ó, ah, hoje deve ser meio a meio, o 2022 foi faturamento meio a meio. meio a meio, Uhum. volume, receita bruta de varejo e de estratégico, Claro, digamos quando assim. você entra no teu custo, o resultado do teu estratégico é muito maior do que... Esse aqui é o ponto. Né? Esse aqui é o ponto. Quando a gente fez a redução do escritório, a gente praticamente reduziu o escritório todo em 60%. 60% do volume de processo, 60% do volume de pessoas, 60% da receita, E do né? espaço. E do espaço. Mas o nosso resultado, ele se reduziu em 20%. Então, assim, para a gente foi uma surpresa positiva muito grande, né? Uhum. Óbvio que a gente teve um momento, a gente passou por um momento muito difícil de desligar inúmeras pessoas dentro do escritório, É sempre rescindir os complicado. contratos, foi muito difícil. Isso tem um reflexo no tempo, né? E realmente foi puxado para a gente, mas superado esse momento, né? A gente descobriu que o nosso resultado caiu 20%. Ou seja, 40% do meu negócio era risco. E o risco não compunha o meu custo. Então, Hum. assim, aí eu te falo, talvez se a gente tivesse tomado essa decisão 5, 10 anos antes, talvez hoje o nosso número seria completamente diferente, né? Mas a gente não tinha essa visão. A pandemia acelerou isso. Eu preciso te dizer que a pandemia foi uma lupa gigantesca para a gente em termos de tomada de decisão com relação ao negócio. Não, perfeito. Para 2023, a nossa perspectiva é chegar talvez aí 70-30, 70 no estratégico e 30 no varejo. A gente está bem seletivo para varejo, sabe, Lara? Assim, não é que a gente não faça, não é isso. Mas eu quero fazer um varejo de qualidade. Uhum. Assim, eu não quero escutar do meu cliente ou de um eventual prospect dizer, não, reduz um pouquinho da sua qualidade de entrega e reduz o custo. Eu não consigo ser meio advogado, É que você entendeu? compromete muita coisa nessa reduçãozinha de qualidade, que parece inocente, né? Ela pode ser muito danosa, né? E a gente não sabe fazer, Lara, sabe? Assim, vou ser menos advogado para poder cobrar menos? Não tem jeito, sabe? Você vai ser menos gestora para poder cobrar menos, aí você vai passar a ser, ou você vai ser negligente, Uhum. ou você vai omitir. E aí não dá para fazer assim, não dá pra... Aí você começa a perder credibilidade, Aí começa a tem perder outras coisas na reputação, conta, né? Tem né? outras coisas nessa conta aí que não vão fechar, né? Com certeza. É. Então, assim, Agora e me aí, fala uma coisa assim. Eu sei que você tem um desenvolvimento de sócios no escritório, claro que ao longo de toda essa história, né, que de vida de um escritório que tem altos, baixos, decisões, problemas para enfrentar, enfim, e obviamente que quem está com você na trincheira é muito importante para você conseguir seguir uhum, adiante. Não estou falando aqui de sócios que não estejam na mesa de decisão, né? Porque uhum, eles têm que ter uma carreira, né? Aprimoramento da maturidade empresarial, que esse é um outro ponto que faz toda a diferença quando você está. E aí, a gente vai tomar qual decisão? Vamos juntos aqui porque temos as justificativas. Precisa ter gente muito madura empresarialmente para tomar decisões do porte que vocês tomaram aí ao longo dos anos. Como é que é a tua escolha de sócios? Isso acaba acontecendo de uma forma natural? Isso veio da equipe? Você já trouxe sócio de fora? Você falou da fusão. Como é que é isso? É oportunidade? É topar com a pessoa? É, como que tá? Como que é esse framework na tua cabeça de check, check, check? Esse aqui pode ser que seja bom para nós, né? Como é que funciona isso? ó, pra você ter uma ideia, hoje são 5 sócios que são os
padrão. Assim, também acho. óbvio, se você pegar um escritório grande e estruturado, esse escritório tem uma trajetória de sociedade, né? Mas é um escritório que já tem um comportamento e um perfil completamente diferente do meu, do escritório em que eu estou. De cultura mesmo, né? De cultura, de receita, de uma série de outras coisas, né? Assim, vai muito na linha do Cirque du Soleil, né? Você tem um escritório que tem um super nome, qual é o advogado que está ali? Não muda. Todos vão ser muito bons, todos vão dar um resultado muito bom. Esse escritório se deu super bem na pandemia, porque na pandemia você não tinha a negociação pessoal e presencial para dizer, olha, eu consigo fazer. Então, quem comprou etiqueta. Óbvio, qualquer um faria isso, né? Então, isso também para a gente foi um pouco difícil nesse momento, né? A gente não tinha etiqueta. A gente está começando a criar uma etiqueta, começar a crescer. Eu acho que a próxima geração talvez tenha, porque hoje é muito mais difícil, né? Mas a gente vem começando a criar isso agora. Mas, tirando esse escritório que tem essa estrutura pronta e que consegue já saber na largada como é que vai ser a entrada e a saída, que a gente não consegue fazer isso hoje ainda, vai depender muito do momento que você está vivendo, vai depender muito do perfil sócio. Primeiro, tem que ter a famosa affectio societatis, sabe? Se você não tem a affectio societatis e, de novo, né, essa afeição, ela é para ser sócio, não é para ser amigo, não é para casar, não, é para ser sócio. É diferente ser sócio de ser amigo, sabe? Então, assim, se a pessoa ela comunga com você dos mesmos valores para fazer o seu negócio crescer, prosperar, e vocês têm skills que vão se enquadrar, né? Só alguns vão se sobrepor, mas a grande maioria vai ajudar um ao outro, aí você tem um sócio, né? Porque, aquele meu amigo de boteco ali, o cara muito gente fina, vou chamar ele para ser meu sócio. Ele é engraçado, é uma pessoa de boa. Não vai rolar, não vai. Então, esse é um assunto. Então, pra gente, né, eu te falei, assim, eu tenho 3 de 5, 4 sócios que eu tenho, cada um veio por uma via, né? Então, assim, era do momento, é da pessoa. É difícil te dizer, assim, eu não consegui ter um checklist de para ser sócio precisa disso. É óbvio que dos outros 11 sócios que sentam na mesa para tomar a decisão, aí a gente já consegue ter um perfil mais uniforme, né? Em termos de... mais uniforme. Uhum. Isso. Tem alguns requisitos que a gente espera. A pessoa passou já pelo escritório em outras atividades e veio Vamos dizer evoluindo. que ele é um sócio de carreira, né? Ele é um sócio de carreira, ele está no escritório, ele está vivendo o escritório e ganhando a confiança, né? Essa affectio, essa confiança. E naturalmente ele vai... se formou para isso, corre atrás dos mesmos valores da diretoria, ele busca captar cliente, uma série de outras coisas que ele busca fazer, que ele vai crescendo dentro do negócio, né? Então, assim, para esse a gente consegue ter essa estrutura já um pouco mais planejada, digamos assim, né? Mas para essa turma que está no topo da pirâmide, aí é muito do feeling mesmo, né? Porque quem quer fazer crescer o nosso negócio, né? Todo mundo assumindo os riscos, todo mundo no mesmo barco, literalmente, né? Não, muito legal. Acho que isso é fundamental. E, obviamente, que ter um sistema de governança para lidar com tanta gente, né? Porque você tem 5 mais 11, tem que ter uma governança arrumadinha, né? E aí, assim, eu sou sócio majoritário do escritório. Isso é um problema. Assim, porque tudo gira em torno do número de cotas, isso, aquilo e aquilo outro. Mas dentro do escritório, assim, e aí algumas pessoas acham que eu nunca deveria ter feito isso, mas nas nossas reuniões o voto é 1. Então, para todas as matérias? Para quase todas as matérias. Né? Eu me reservo o direito de veto em algumas delas, né? Por que eu estou falando isso? Qual a decisão que a gente vai tomar com relação a esse cliente?
Não adianta eu ter 99%, não é o meu caso, mas não ia adiantar eu ter 90% das cotas, porque iam ser 16 votos para tomar aquela decisão. Então, aquilo vai ser tomado dessa forma. Óbvio, né, que, primeiro, a gente precisa de um bom acordo de sócios, né? Eu acho que ter um acordo de sócios, ele é peça fundamental para que as coisas possam acontecer. E nesse acordo de sócios, você vai dispor de regras que vão fazer o negócio girar, né? Então, assim, se a gente tiver um problema, como é que o problema vai ser resolvido? Se alguém quiser vender cota, como é que isso vai ser? Se alguém quiser comprar, como que vai ser? Se alguém quiser sair, como que vai ser? Se alguém morrer, que é uma coisa tão da vida, né? É a única certeza que a gente tem, né? Então assim, tudo isso passa pelo acordo de sócios. E no acordo de sócios, é óbvio que quanto maior as cotas, maior a responsabilidade. E da mesma forma, maiores os direitos, né? Mas o fato da gente ter voto 1 dentro do escritório muda muito a governança. Porque ninguém é dono da verdade, né? Uma coisa que eu sempre pensei foi, eu não sou melhor do que ninguém. E outra, eu não consigo fazer nada sozinho, né? Não adianta eu bater na mão na mesa e falar assim, isso vai ser assim. Pode funcionar naquele momento, mas eu não vou ter ninguém comigo, eu não vou poder contar com ninguém vai querer me ajudar. Então, eu acho que as coisas não funcionam dessa forma. Aí é assim, a governança dentro de atos de liderança, né? Porque a ideia é exatamente essa, que o escritório não morra, que ele siga adiante, né? E aí você ter essa forma de conduzir, vai ensinando esses sócios como eles, na hora de pegar o bastão, vão conduzir com os que estão lá no começo, né? Essa roda vai girar sempre, né? E outra, né? Para ser sócio, precisa de decidir e assumir responsabilidade. Mas não tenha dúvida, faz parte daquele pacote da maturidade empresarial, né? Então, assim, não é só o bônus, né? Você tem o ônus também, se abraçar no problema, cortar na própria carne se precisar, isso E se você aprende a tomar a decisão e assumir as consequências da sua decisão, cada dia você vai tomar decisões melhores. Com certeza. Esse é um ponto que eu acho que ele é crucial. A pandemia, ela foi um momento em que, assim, quando você começa a fazer, igual esses cursos que eu fiz, eles têm muitos cases, né? Vamos estudar o case da Kodak. A Kodak foi a empresa que quase morreu em função da invenção que ela própria fez, que foi a fotografia digital, né? Mas o que eu falo é que isso daí, a gente está fazendo autópsia. Aquilo já aconteceu, a gente olhou aquilo como um todo, e aí alguém fez a autópsia e falou assim, olha, aconteceu isso. A pandemia, nós tivemos que fazer a biópsia, né? E a gente vai ser lembrado no futuro pelas decisões que nós tomamos durante essa biópsia, né? Então, assim, se o escritório estiver super bem, vai virar um case de sucesso. Agora, se o escritório estiver indo super mal, vai virar um case Kodak. Alguém vai fazer essa... Lições aprendidas para o bem ou para o mal, só depois, então, né? É só depois. Então, enquanto você está ali, se você não aprender a tomar a decisão, as coisas não vão funcionar. Assim, eu sou favorável de que é melhor uma decisão mal tomada do que decisão nenhuma. Eu tenho isso para mim, sabe? Eu fui empregado durante quase 20 anos, né? Eu tinha carteira assinada, eu tinha chefe, uma série de outras coisas. Quando chegava um problema para mim, eu tentava resolver da melhor maneira possível, né? Se eu não conseguia, eu virava para trás e falava assim, chefe, me ajuda aqui. Hoje, eu tenho atrás de mim uma parede. Então, com a mesma força que eu viro para trás para poder achar alguém para poder me ajudar, aquilo volta no meu colo com a mesma força. Ou seja, a gente tem que tomar a decisão. E a gente tem que estar preparado para tomar a decisão, né? E preparado emocionalmente. Então, vou trazer aqui isso que você acabou de falar. Na pandemia, você teve que tomar decisões duras ligadas a pessoas, muitas vezes pessoas que estão com você há muito tempo, que já tem relacionamento de muito tempo, enfim, pessoas que você quer bem, mas que você tem que tomar a decisão, né? Então, essa maturidade inclui também ter um preparo emocional para tomar as decisões difíceis, né? E assim, Lara, uma coisa que eu nunca me permiti, assim, eu sempre me permiti aprender com as decisões que eu tomei, boas e ruins,
óbvio. Mas eu nunca me permiti rever uma decisão que eu tomei num momento futuro. Por quê? Eu procurei tomar a decisão da melhor forma que eu podia com as informações que eu tinha naquele momento. Se hoje eu for rever aquela decisão que eu tomei há 5 anos atrás, é outra cabeça, são outros elementos. O cenário mudou, não é? E com certeza a decisão seria diferente. Então eu não me permito fazer isso. Acho que é uma dica, inclusive, para quem está ouvindo, né? Uma dica de saúde, né? Porque não adianta você ficar se penalizando porque você tomou uma decisão numa época e 5 anos depois você fala, mas eu podia ter feito diferente. Eu não podia, eu fiz, né? E agora eu posso tomar outra, mas sim, aquela eu não vou rever. Mas aí já entra como lição aprendida, né? Peraí, tem alguma coisa que eu não vi lá atrás que hoje eu vejo. Então, o que eu posso melhorar, né, na minha tomada de decisão aqui? E quando você toma a decisão, você aprende, né? É óbvio, né, Lara? Sempre procurando estudar, sempre procurando acompanhar mercado, sempre procurando entender o momento político que a gente vive, entender o segmento em que o cliente está inserido, né? Então, assim, se você não conhece essas variáveis que acompanham o seu cliente ou o negócio onde você está inserido, fica mais difícil para você, né? Então, a terceira vertente do escritório hoje, que é a advocacia voltada para negócios, a gente tem as pessoas que conhecem do negócio do cliente. Se a gente não entender o negócio do cliente, o momento do cliente, imagina, em termos de pandemia, as universidades fizeram como? EAD. Ou você vai entender que o seu cliente precisa de um EAD e vai fazer o EAD funcionar e vai dar para ele todo o suporte, ou você não vai jogar para ele. Ou você está fora e alguém que entende vai resolver o problema dele, né? Que é essa que é a história, né? Não, mas é perfeito. Isso fez com que a gente mudasse o perfil do sócio do escritório. Por quê? Eu preciso de um sócio que entenda de M&A. Então, eu não vou colocar um sócio de varejo para tomar conta de um M&A. Eu não vou conseguir fazer isso. Ele não vai dar o resultado, né? Então, assim, a gente começou a entender que, primeiro, a gente precisou de aumentar a senioridade dos advogados do escritório, porque no estratégico você precisa de uma qualidade de entrega diferente. Eu não vou falar nem que é melhor, nem que é pior, porque eu não acho que não é essa a comparação. É que são perfis de demanda completamente diferentes, né? Numa demanda de varejo, eu preciso fazer o maior número de acordo possível, encerrar o maior número de processos possível. Por quê? Porque o processo para o cliente é custo. Eu tenho que reduzir o custo do meu cliente. Você sabe, eu estou ouvindo você falar aqui e naquela época que você estava em Los Angeles, eu passei uma semana lá, você vai lembrar disso, né? Lembro. E eu estava como... o macarrão que eu fiz, Lara, você é corajosa demais. Pois é, você cozinhou para mim, olha só. Olha que chique isso, né? E naquela semana que eu passei lá, eu visitei muitos escritórios. E teve um escritório ali em Century City, né? Que é aquela... que Los Angeles é tudo baixinho e tem 2 paliteiros, né? O centro da cidade e Century City, com os prédios altos e tal. Uhum. E teve um escritório que eu fui visitar que se chama Bird Marella, né? É um escritório de contencioso complexo, um escritório, assim, de tribunal, mas, assim, casos grandes, né? Do entretenimento, de seguro, enfim, eles atuam para vários mercados. E o meu papo de sócios ali não foi com o sócio, foi com o administrador de escritório. E eu toda de planejamento, né, da gestão, falei assim, me conta aí teu planejamento, como é que vocês fazem? Ele falou assim, a gente não gasta energia com planejamento. Eu achei muito engraçado. Ele falou assim, o meu objetivo aqui é olhar para 2 linhas do balancete. Pessoas, que eles só contratam das top 10 americanas, então, assim, advogados de peso de ouro, né, para fazer exatamente isso que você falou. Não adianta colocar o cara de varejo para fazer M&A, ele não vai conseguir. Então, você tem que trazer pessoas certas, né, para entender e fazer o negócio de alta qualidade, para você não perder valor agregado de honorários. Então, essa era a primeira linha que ele usava. E a segunda do aluguel, que são os 2 custos maiores dele. Gente e ocupação, né? Uhum. Então é bem isso, né? De você falar assim, tá, eu tenho que lidar com custos, eu não posso cair a qualidade querendo economizar numa equipe ou não trazer sócios
com mais valor agregado, porque eu não vou atingir a estratégia que eu quero, né? É dar uma pedra para ganhar o jogo, né? Não tem outra saída. Que legal. Assim, essa questão também assim, passa muito pela sua atualização contínua, né? Você tem que estar sempre estudando, você tem que estar sempre reciclando. A gente faz isso todo dia, né? Você vai ler as decisões, eu acho que no nosso mundo, ler e entender as decisões, isso é muito importante. Entender como que o judiciário está tratando daquele ponto naquele momento, porque isso também vai depender do momento que você está vivendo, mas principalmente você entender o que você pode fazer para evitar de chegar no judiciário. Uhum. O judiciário ainda é uma incógnita, isso eu acho que não vai mudar tão cedo, por mais tecnologia que tenha, né? Mudam as pessoas, mudam as cabeças, muda o momento, muda a sociedade, então a gente vai ter isso. E a gente aprende, que quando a gente começa a advogar, a gente é litigante por excelência, né? Tudo a gente quer brigar, juridicamente falando, né? Agora, com o tempo, você começa a perceber que o seu cliente não quer briga, né? O seu cliente quer resultado. Quer resolver o problema, né? O resultado passa, não necessariamente por um litígio, e sim por uma negociação, por um acordo, por entender melhor uma situação ou outra e tomar uma decisão. Perfeito. E uma coisa que tem sido muito marcante para mim é que o jurídico, muitas vezes, é visto como a barreira da execução do negócio. E a gente tem tido hoje uma preocupação muito grande dentro do escritório de não exercer esse papel, né? Uma coisa que a gente tem solicitado para os clientes é que a gente participe dos processos mais no começo, para que a gente já possa ir tirando as arestas ao longo do caminho, para não chegar trocentas arestas na sua frente de uma vez só e o cliente fala assim, lá vem o jurídico embarrear tudo de novo, né? E outra é você entender o mercado e ser criativo na hora de você sugerir soluções jurídicas para o seu cliente, né? Óbvio que você não vai sugerir nenhuma ilegalidade, não é isso. Mas é você entender, a partir do momento que você entende as leis, a partir do momento que você entende a sistematização de como as leis e o judiciário funcionam, aí você consegue realmente ajudar o seu cliente a tomar as melhores decisões. A gente vai saber se isso vai ser 100% no futuro? Não. Principalmente se a gente estiver falando aqui de justiça do trabalho, né? Porque a justiça do trabalho ela tem as suas peculiaridades e precisa ser entendida e respeitada. Mas quanto mais assertivo você conseguir, melhor vai ser os resultados do seu cliente lá na frente, né? Eu diria até mais, complementando só isso que você falou, para você, a criatividade vem do conhecimento amplo que você tem que ter juridicamente, da realidade do teu cliente, do mercado do teu cliente, está tudo meio que interligado, né? Então, o advogado que só entende do processo ou do direito, ele vai ser meio capenga, né? Porque ele não vai conseguir resolver, principalmente no consultivo. No contencioso, ok, mas assim, até ok, mas se você não conhecer o cliente, você não vai resolver o problema dele. No consultivo, o mergulho é muito grande na realidade dele, no contexto dele, né? E a gente tem que levar em consideração que o Brasil é um país onde um bombom. Não é para amadores, como diria um professor meu de mestrado. O Brasil não é para amadores. Um bombom que você muda a embalagem, você muda a incidência tributária. Tem isso também, né? E a questão é o famoso caso do sonho de valsa. Sim, depois que eles fecharam, né? Mudou a embalagem do biscoito e mudou a incidência tributária. Isso aí. O nosso mundo é esse, né? Assim, ou você sabe que o mundo é esse e você consegue criar alternativas para esse mundo, ou você vai ficar patinando, né? E vai ser mais um ali tentando, exato, né? Tentando e não conseguindo, né? E hoje nós já somos quase 1,5 milhão de advogados, né? Assim, números que todo mundo já está cansado de saber, mas sim, isso é um fato, né? A gente continua com mais faculdades de direito do que o resto do mundo junto, né? Estamos caminhando aí para ser, nós éramos o terceiro país, peraí que tá
deu uma travadinha aqui. Tá me vendo ou travei? Tá travada, Laura, para mim. Voltei. Depois Voltou. a gente corta essa parte. Mas uma coisa que a gente sempre foi número 3 no mundo em número de advogados, né? Estados Unidos, Índia e Brasil. A gente já está indo para o segundo lugar, já caminhando com esse volume maior aí de advogados e contando, né? Porque isso não para de contar. E é isso, mas a gente vai ter que trazer. E aí, assim, já encaminhando para nossas últimas perguntas aqui, nosso bate-papo, nesse 1.300.000 advogados, 1.300, 1.400, 1,5 milhão, enfim, a gente está nesse crescente, né? Claro que não tem como todo mundo estar no mesmo lugar, até porque são diferentes pessoas com diferentes conhecimentos, diferentes maturidades para estar, por exemplo, empreendendo numa sociedade e realmente puxando para si o ônus e bônus, né? Então, nem todo mundo tem esse preparo emocional. Mas o que você vê, para quem quer ser sócio dentro desse universo, né? Em 2030, o que você acha que vai mudar? A gente está assim, é claro que é muito difícil fazer futurologia, mas algumas diretrizes a gente tem, alguns nortes a gente tem. Muda substancialmente para 2030 a necessidade de um escritório ter sócios com determinadas qualidades? Bom, primeiro eu acho que a gente vai precisar de uma especialização cada vez maior. Porque o mundo de negócios está crescendo, o número de negócios diferentes está crescendo e não dá para você saber de tudo, né? Os grandes escritórios vão ter cada vez mais advogados mais especializados em cada uma dessas áreas, né? Agora, se você não é um grande escritório, você vai ter que entender em qual área você se encaixa melhor, né? Eu acho que para escolher, você tem que escolher alguma coisa que tenha a ver com você, porque senão você vai criar barreiras para você mesmo. Então, você vai ficar mudando, né? Você vai ficar mudando, você vai cansar, você vai mudar e não vai estar sempre começando. Vai ter o resultado, você vai mudar e não vai ser uma boa alternativa de conduta, né? De postura. Acho que a questão da tecnologia, eu acho que tecnologia é ferramenta. Eu não acho que tecnologia é nada além de uma ferramenta. Eu falo porque um dia era máquina de escrever, no outro dia era um processador de texto, hoje é uma inteligência artificial, mas continua sendo ferramenta, né? Mais sofisticada, né? A cada dia. Então, impõe que você seja um advogado cada dia mais sofisticado. E isso leva a que você tenha uma especialização cada vez maior e um conhecimento de mundo cada vez maior, né? Porque hoje, se você não tiver um token, você não peticiona no judiciário. Imagina isso alguns anos atrás, se eu falar isso para aquele advogado do escritório que usava a máquina de escrever. Você vai precisar de um token para poder fazer o protocolo. Token? Quem? O que é isso? Não, eu só confio no carimbo. Exatamente. Né? Então, assim, isso é uma coisa que você vai precisar, né? Entender cada vez mais do direito propriamente dito, que eu acho que é a sua grande ferramenta, é o conhecimento jurídico. Utilizar a tecnologia a seu favor, porque senão alguém vai usar a tecnologia contra você. E a questão da especialização. Eu acho que você vai precisar de cada dia ser mais especializado. Que você aumente o número de advogados dentro do seu escritório, mas que você seja cada vez mais especializado naquilo que você está fazendo, né? Eu não sei se vai reduzir a proporção de advogados no Brasil, ou se a gente vai rapidamente ser o número 1 do mundo, né? Eu acho que está mais para ser número 1 do mundo. E eu te faço uma simples pergunta aqui, e você imagina o seguinte: nós somos empresários de educação, eu e você, tá? Nós vamos abrir uma faculdade. Nós vamos abrir faculdade de quê? Direito. Por óbvio, as razões são óbvias. Não tem laboratório caro. Eu só preciso de professor giz e cuspe, como diriam, né? Eu preciso de giz e cuspe e uma tela. E ainda tenho a prerrogativa de que, para vários concursos públicos, é requisito ser formado em direito, mesmo que a atividade não seja jurídica. Então, isso vai fazer com que a gente tenha um público cativo para a nossa faculdade. Então, o que eu quero dizer com isso? É que cada vez mais você vai precisar de ser melhor naquilo que você faz.
E ao contrário do que muita gente acha, né? Eu vejo vários amigos que são advogados, que os filhos estão fazendo direito e falam, meu Deus do céu, meu menino vai fazer direito, eu não queria que ele fizesse isso, porque tem muito advogado. Eu também acho que tem muito advogado, mas tem cada dia menos bons advogados. Advogados que conheçam de direito, advogados que conheçam de negócio e advogados que consigam sentar com o cliente e conversar com o cliente. Isso que eu ia até falar para você, dentro dessas competências tem uma skill que eu acho que é fundamental, que é a skill de comunicação, né? Então, sim, quanto mais você souber lidar com essa outra ferramenta chamada comunicação escrita ou oral, mais fácil vai ser quem está do outro lado entender quem é você e saber se pode confiar em você ou não para determinado tipo de... etc., nada mais é do que levar para alguém uma linguagem que ele consiga entender. Mais simples. Porque não adianta também você falar de visual law para um contrato de M&A. Não vai funcionar. Né? Então, não é para tudo. Nem tudo é para tudo, né? Exato. Então, você precisa de entender aonde você está, o que você vai fazer, qual é a ferramenta que você vai utilizar. Isso tudo vem do conhecimento que você tem. Ou seja, quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Então, para 2030, é ter um conhecimento amplo, né? Ter um conhecimento muito de sociedade, de um conhecimento de cultura geral, digamos assim. Não dá para esquecer a história, né? A gente precisa de conhecer a história. E uma coisa também que eu acho que vai ser marcante vai ser a sua capacidade de se adaptar ao que está acontecendo. O mundo vai mudar muito, né? Se você não conseguir mudar e acompanhar, você vai ficar para trás necessariamente, né? E dicas também. Prepare a sua sucessão. É muito importante você deixar a sua sucessão. A pergunta é, qual é o legado que você vai deixar? Você não é imortal, você não é o Highlander, daqui a pouco você vai sair, vivo ou morto, você vai sair. E qual é o legado que você vai deixar? Eu acho que isso é muito importante. E se você vai sair, tenha boas cláusulas de saída. É um acordo de sócios na mão. Exato. E um bom planejamento estratégico talvez ajude bastante aí nessa condução, né? Eu acho que são se duas... Se você não tiver as suas cláusulas de saída, você vai ter barreiras de saída. E isso aí só vai ser problema, né? Não vai te ajudar. Querido, eu quero te agradecer muito por essa aula, né? Tanta coisa que você falou. Estar aqui, Lara. Assim, é tão legal a gente poder ver um profissional como você se desafiando a novas situações, que eu acho que isso faz parte da vida, a gente sabe disso, mas claro que na medida em que o tempo passa, a gente vai ficando mais apegado a algumas situações, né? Você não quer mudar algumas coisas que deram certo, principalmente as que deram certo, né? Então, quando a gente vê, assim, o ato de coragem, eu respeito muito quem tem a coragem de olhar, não é loucura, não é fazer loucura, não é saltar de um prédio sem paraquedas, não é isso. Mas quando você consegue identificar, primeiro, entendendo muito bem quais são os seus cenários, e você tem força de grupo, né? Porque, como você falou, você não está sozinho, você está com um grupo, o grupo tem que vir junto, e vocês, como grupo, conseguem juntos, em uníssono, tomar decisões que a gente vai só sentir o efeito dela daqui a algum tempo, porque não é de curto prazo. Esse tipo de decisão que vocês tomaram não é uma decisão cujos resultados vêm logo. É uma construção. Até porque a gente está falando de advocacia especializada, como você falou. Você está construindo a sua etiqueta nessa advocacia e é algo que vai demandar algum tempo, né? Então, assim, fica aqui a minha admiração pelo ato de coragem, pela capacidade de tomar decisões assertivas, por mais difíceis que elas sejam, e eu sei o quanto que isso tira a noite de sono, só quem é sócio para saber os dilemas que são passados na solidão, né? No topo, que você fala assim, e aí, é ou não é? Vamos ou não vamos?
Fazemos ou não fazemos? Está tudo aqui em cima da mesa, as cartas estão todas aqui. Vamos! Ai, não, mas peraí, vamos! E assim, o ato de coragem, eu acho ele de uma grandeza enorme, e eu tenho certeza que a gente vai voltar a conversar daqui a algum tempo, e você vai falar assim, lembra daquele nosso papo, aquelas decisões, eu olhando para trás, era aquilo mesmo, ou não, eu podia ter feito um pouquinho diferente, mas ok, faz parte de toda a história, né? E a gente não vai acertar sempre, né? Não, isso a gente tem que saber, né? A gente vai errar mais do que acertar. Mas se a gente não se preparar para errar, a gente nunca vai acertar. Não. Né? Assim, uma questão que chama a atenção são as startups, né? As startups, qual é a política da startup? É errar o mais rápido possível. Isso. Não Já que medo. tem que errar, vamos errar o mais rápido possível, né? Você corrige o mais rápido possível, né? Exatamente. E eu vou te falar duas coisas, né? Uma coisa que eu vou te falar e uma outra que é uma constatação. Uma dica ficaria aí mesmo que a decisão seja de curto prazo, tenha uma visão de longo prazo. Porque você sabe aonde você vai querer chegar e o que você precisa de fazer para isso. Então, é uma dica. Mesmo que a decisão seja de curto prazo, tenha uma visão de longo prazo. Porque você tem tempo para planejar. E é melhor você gastar tempo no planejamento do que na correção da execução, né? E a constatação é que a distância entre a coragem e a loucura é uma linha tênue, Lara. Eu sei, mas todo empreendedor é um pouco louco. O que a gente pode fazer é reduzir essa loucura com informação. Sim. Quanto mais informação você tiver, a tua loucura vai parecer sensata. E... isso é possível, né? Esse é o desafio, fazer a loucura parecer sensata, viu? Esse é o desafio. Querido, muito obrigada mais uma vez. Você é um amigo e um profissional, como eu falei, vou repetir, que eu respeito muito. E obrigada por compartilhar tudo isso conosco, né? Porque as pessoas que estão aqui ouvindo estão em momentos diferentes de carreira, pessoas que às vezes estão querendo começar, mas não tiveram a coragem de fazer. Então, vai, né? Dê o passo, né? Aquela velha história, a gente dá o passo, Deus põe o chão e a gente vai andando, a coisa vai caminhando, né? E quem já está andado, né? Quem está ouvindo e que já tem um escritório e que é para deixar esse ânimo, né? Quando você tiver que tomar uma decisão, busca todas as informações, por mais difícil que seja essa decisão a ser tomada, busque informações. É isso que vai fazer você falar, olha, é mais para lá ou é mais para cá e vamos, né? Vamos, não olha para trás e manda ver. Se está com medo, vai com medo mesmo, né? Não, vai com medo mesmo. Nós capota, mas não breca. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço estar com você de novo, que para mim sempre foi um aprendizado muito grande e continua sendo, né? Estou às suas ordens e eu acho que eu ganho mais do que trago quando eu estou com você, viu, Lara? Você Imagina, querido. Um beijo. Beijo grande, obrigado pela oportunidade. Encerramos aqui, então, o nosso episódio do programa Papo com Sócios, com Antônio Abdala, que foi muito interessante, ele trouxe muitas dicas, enfim, para quem é bom entendedor, pingo é letra, e esse episódio trouxe realmente muito conhecimento vivenciado para nós. O que eu vou te pedir agora é para você se inscrever no nosso podcast Áudio Legal aqui no Spotify e no nosso canal Mundo Jurídico do Futuro do YouTube. E já aproveita e traz um colega advogado para ouvir e assistir também, vai ser útil para todo mundo, né, que tem interesse por esses temas. Se você quiser fazer comentários, trazendo as suas impressões sobre sociedade de advogados, a vida de sócios e o que você ouviu aqui, eu vou ficar muito feliz de te ouvir. E é sempre muito importante que a sua participação. Te convido também para nos seguir nas redes sociais. Eu e a Celen Bertozzi, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, é só pesquisar @LaraCelen ou @Celen Bertozzi, que você vai chegar nas nossas páginas. E, não menos especial, para você seguir o Antônio Abdala e a Abdala Landulfo Advogados no LinkedIn, né? Então é só pesquisar Antônio Abdala e Abdala Landulfo Advogados no LinkedIn e no Instagram
do Abdala e Landulfo é só @Abdala e Landulfo, para vocês poderem acompanhar aí as publicações do escritório. No próximo episódio, nós vamos conversar com uma sócia de Porto Alegre, de um grande escritório, que eu não vou adiantar o nome aqui, mas que também é CEO do escritório dela, e vai ser muito interessante esse nosso papo de sócios, ok? Então, um grande abraço para você e até o próximo episódio do nosso Papo com Sócios.